Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma formatação simples de texto para entregar aquele trabalho da sua faculdade, né? Agora nesse momento de pandemia, de crise, de isolamento social, os trabalhos online que a gente está fazendo e como fazer uma formatação bem legal, bem adequada para entregar os seus trabalhos de faculdade, de escola ou até do seu curso técnico. Qual que é a importância de fazer uma boa formatação? É que as formatações elas seguem normas da ABNT, ou Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que tem padronizado alguns parâmetros para a gente entregar os textos. E eu tenho certeza que um texto bem entregue, bem formatado, vai ter uma boa apresentação que vai garantir uma nota um pouco melhor do que um texto todo desleixado, né? Então o primeiro passo que a gente vai conhecendo aqui o Microsoft Word, eu estou lembrando que eu estou usando a versão do Office 365, né, que é uma versão que eu gosto bastante, que ela é bem parecida com a do 2016, mas eu acredito que qualquer versão, as ferramentas estejam mais ou menos no mesmo lugar, então se tiver alguma coisa diferente aí, vocês vão acompanhando que com certeza vocês vão conseguir fazer essa formatação. Lembrando que essa formatação é bem simples, né, para você entregar um relatório, um texto, uma atividade, mas não é uma formatação que você vai utilizar para entregar o seu TCC ou um artigo científico. Que as formatações elas seguem mais ou menos o mesmo padrão, mas aí cada sessão tem uma formatação diferente. Se você quiser que eu ensine as formatações de TCC e de artigo científico, deixe nos comentários que eu faço um vídeo ensinando vocês. O primeiro passo para a gente fazer nossa formatação aqui no texto vai ser mexer com o layout da página. Tá vendo que a gente vem aqui no Word e ele é uma folha de sulfite. Ele mostra aqui o tamanho de uma folha de sulfite, uma folha A4. Então a gente precisa definir a área que será escrita dessa folha e a área que será a margem. Mas o primeiro ponto, antes de definir a margem, eu gosto de ter uma orientação, um guia aqui lateral, que são as réguas do Microsoft Word. Então eu venho aqui nessa guia Exibir, Régua, para aparecerem as réguas laterais aqui. Nesse caso, a parte cinza é a parte que não vai ser escrita, que é a parte de margem. Se eu for imprimir é a parte que não vai ser impressa, e a parte branca a parte que será impressa. E aqui esses itens aqui, né, que parece uma ampulheta, que parece um guia, que a gente muda até onde vai o nosso texto, certo? Então o segundo passo vai ser definir o layout da página. Esse layout vai diz respeito a quanto de margem eu vou ter por padrão em todo o documento. Então eu venho aqui em margens, já adianto que nenhuma dessas margens que está aqui, pelo menos pré-definidas pelo meu Office 365, nenhuma delas é padrão ABNT. Então eu vou ter que vir aqui em margens personalizadas e vou definir as margens personalizadas como padrão ABNT, que é superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros, direita 2 centímetros. Lembra que superior esquerda 3, inferior direita 2. Aparece aqui na nossa visualização, que mudou, né? Vamos mudar aqui. A gente sempre vai colocar a orientação do documento em retrato, ou seja, folha em pé, e aqui eu vou aplicar no documento inteiro, para que todo documento tenha essa página, essas margens iguais. Vem aqui nessa segunda abinha, só para confirmar uma coisa, que é o papel, né? O tamanho do papel sempre é tamanho A4, ele vem como padrão, mas é bom conferir para não ter surpresas, né? Se você entrega o seu trabalho com tamanho de papel desconfigurado, como por exemplo um ofício, um A3, né? Mas é sempre o A4 que a gente vai utilizar. Vamos colocar aqui o OK. Ele já configurou aqui as nossas margens.
sendo que aqui, ó, a esquerda 3 centímetros, superior 3 centímetros, 2 centímetros na direita, e vamos conferir se tem 2 centímetros na inferior, como a gente colocou lá, certo? Próximo passo vai ser definir qual a fonte que a gente vai usar, qual tipo de letra que a gente vai usar. Então a gente volta aqui nessa guia onde está escrito página inicial para definir a fonte. A fonte padrão ABNT, as duas fontes padrões ABNT são Arial e Times New Roman. Times New Roman. Então são essas duas fontes aqui que são padrões ABNT. Eu sei que o Microsoft aqui tem uma infinidade de fontes legais, mas as que são padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas é Times New Roman e Arial. Eu vou deixar aqui na Arial, se você quiser deixar na Times New, pode ficar à vontade. Então aqui eu já defini a fonte, já defini as margens, vou definir o tamanho dessa fonte. Aqui o tamanho padrão que vem no Word, quando a gente liga, é o tamanho 11. Então a gente vai mudar aqui, clicando com essa setinha para baixo, para o tamanho 12. Então aqui nós já temos formatados a nossa fonte e o tamanho dela. Outra coisa que eu vou formatar aqui vai ser o alinhamento do parágrafo. O que é o alinhamento do parágrafo? Quer dizer onde que vai estar alinhado o conteúdo que eu escrever aqui. Nesse caso ele vem como padrão o alinhamento à esquerda, ou seja, todas as linhas vão estar alinhadas aqui na esquerda, mas na direita ele vai ficar todo bagunçado. Vamos colocar um texto aqui para vocês verem como fica. Vou pegar um texto meu aqui na tela lateral, um texto a respeito sobre, um texto para o ensino médio, Vou colocar aqui esse texto, um texto grandinho, com bastante escrita, vou copiar, ou clicar aqui nesse ícone lateral escrito copiar, vou lá no Microsoft Word e vou colar, só que aqui, ó, ou eu coloco Ctrl V, ou venho aqui no colar, clica na setinha para baixo para colar somente texto. Aqui eu estou colando somente o texto, para que ele fique com a formatação que eu já coloquei. Então, dê uma olhada como fica o texto. Ele está todo alinhado aqui no nosso lado esquerdo, mas do lado direito ele não chega, às vezes, até no final da linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse texto todo, exceto o título. Vamos selecionar esse texto, que pode ser o meu relatório, que eu vou entregar na faculdade, que eu vou mandar para o meu professor, e vou mudar o alinhamento dele aqui para justificado. Ou seja, quando eu justifico esse alinhamento, ele está alinhado dos dois lados. Então ele aumenta o espaçamento entre as palavras para que ele fique alinhado dos dois lados, da esquerda e da direita. Então aqui ele já está todo alinhado dos dois lados. Outra coisa que eu vou mexer aqui para vir para os padrões da ABNT diz respeito ao espaçamento entre as linhas. Então, o espaçamento entre as linhas é esse ícone aqui, ó, do lado do alinhamento. Vamos clicar nesse ícone e normalmente ele vem por padrão 1.15. Então, eu vou colocar aqui 1,5, 1.5. Esse é o espaçamento padrão ABNT. Outra coisa que é muito importante a gente fazer para deixar o nosso texto bonito, dentro das normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, eu vou colocar aqui para remover o espaço depois do parágrafo, porque entre um parágrafo e outro ele dá como se fosse um espaço a mais, e isso deixa o texto feio, Às vezes ele ocupa mais espaço, o que é bom, que se a gente tem que preencher 3, 4 páginas, esse espaço a mais ele ajuda, mas não é muito legal a gente deixar esse espaçamento entre os parágrafos. Então, vamos olhar aqui como ficou o nosso texto. Todo ele organizado, alinhado dos dois lados, com espaçamento adequado. Na fonte Arial,
tamanho 12, então aqui ele está bem padrão. O que falta para a gente fazer nesse texto? Eu vou continuar mantendo ele selecionado aqui para mexer no parágrafo, para deixar sempre a primeira linha em destaque. Segundo as normas da BNT, esse parágrafo tem que ser especial na primeira linha, com distância, né, com recuo de 1,5 centímetro. Então a gente vai colocar esse parágrafo aqui no 1,5 centímetro. Como que eu faço isso? Ou eu pego essa chavinha de cima aqui, com o texto todo selecionado, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu pego essa chavinha de cima com o texto todo selecionado e arrasto ela até 1,5 centímetro. E todo o texto vai ficar com um parágrafo de 1,5 centímetro. Tá vendo que a primeira linha do parágrafo foi recuada a 1,5 centímetro. Eu vou voltar aqui para ensinar da maneira analógica como a gente faz isso por configuração. Clicando aqui onde está escrito parágrafo, nessa setinha, ele vai abrir as configurações de parágrafo, onde a gente vai colocar que ele vai ser especial, esse recuo especial na primeira linha, por 1,5 centímetro. Ele vem como padrão 1,25, mas a gente vai deixar 1,5 e colocar OK. E então esse daqui é o nosso texto formatado com parágrafo e alinhamento, espaçamento, tudo segundo os padrões da BNT. E por último, eu vou configurar aqui o meu título. Por que eu não coloquei parágrafo no título? Porque esse título eu vou colocar ele centralizado. Então eu vou vir aqui no alinhamento, vou colocar ele centralizado. E também, para deixar o título destacado, eu vou deixar ele em negrito. Então eu vou colocar aqui, clicando nesse Nzinho, para deixar ele em negrito. Ou, se você preferir, você pode clicar Ctrl N no teclado, que o seu título ele fica em negrito. Certo? Então aqui está o nosso texto formatado. Quem quiser dar uma lida no texto, aí pausa o vídeo para ler, ele é um texto bem interessante. Certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês aprendam, que vocês façam a formatação na casa de vocês para enviar os seus trabalhos para a escola, para a faculdade, para qualquer lugar que preferirem, né? Para qualquer lugar que precisarem enviar. E se precisarem, se vocês quiserem que eu ensine a fazer formatação para TCC ou para artigo científico, deixa nos comentários que eu deixo. Tudo bem? Obrigado e até a próxima!